A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. Eu estou lendo a carta, o Evangelho de João. Estou agora no capítulo de número 7. E eu quero compartilhar com os irmãos o versículo de número 7 e o versículo de número 17, que diz assim: não pode o mundo odiar-vos. Jesus falando para os seus questionadores, né? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Olha só que palavra forte. Versículo número 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ó, glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos, irmãos, aqui o Evangelho de João, logo no primeiro versículo, eu já falei para os irmãos, e todas as vezes que eu fizer um vídeo aqui no livro, eu vou voltar a repetir. O objetivo do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus, é apresentar Jesus à igreja, para que todos venham a saber quem é esse Cristo, quem é Jesus. Tanto judeus quanto gentios precisam conhecer quem é esse Jesus. E o Evangelho começa dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso precisa ficar bem claro na cabeça daquelas pessoas, daquelas comunidades que iriam ler esse Evangelho. Jesus é Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito poderia ser feito sem Ele. Eu vim para os seus, Ele veio para os seus, Ele vai dizer, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberem darão o direito de serem chamados filhos de Deus. E Jesus começa seu ministério aqui no Evangelho de João, ele começa sempre confrontando o povo. Eu sempre tenho chamado a atenção dos irmãos que existe um evangelho que sendo pregado por aí, que é o evangelho voltado ao homem, o homem como centro. É sempre para acalentar o coração do homem, sempre para motivar o homem. É um evangelho assim que está sendo pregado. E quando a gente começa a ler a Bíblia, irmãos, não precisa nem ser doutor em teologia, não. Se você ler a Bíblia com um mínimo de leitura, entendimento, de interpretação de texto, você vai perceber que o evangelho que Jesus pregou e os apóstolos é um evangelho de confrontação. Porque o evangelho é isso, confrontar. É por isso que João Batista perdeu a cabeça, é por isso que Jesus foi crucificado, é por isso que o apóstolo Paulo foi preso e perseguido, é por isso que todos os homens e as mulheres de Deus foram mortos por conta do evangelho, porque elas criticavam e elas confrontavam o pecado. E Jesus vai dizer aqui no capítulo 7, não pode o mundo odiar-vos. Não pode. Como é que o mundo vai odiar, irmãos, quem vive em comum acordo com o mundo? Nós estamos diante, irmãos, em que a igreja ela está se conformando com o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo nos orienta lá em Romanos capítulo 12. E quando a gente olha hoje para muitos que se dizem igreja, sabe o que acontece? As pessoas estão conformadas com o mundo. As pessoas estão se adaptando ao mundo. Então eu preciso fazer aquilo que o mundo faz. E eu preciso fazer um enfeite, um malabarismo teológico, bíblico, para justificar esse comportamento. Mas, na verdade, estão andando em conformidade com o mundo. É pagode gospel, é show gospel, não sei das quantas. E aí começa a fazer umas coisas que a gente percebe que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É uns movimentos, é a igreja voltada unicamente para
motivar as pessoas, né? Palestras e palestras e palestras. Não sou contra a palestra, mais uma vez, eu quero deixar bem claro. A palestra no seu contexto correto é perfeito, né? Motivar as pessoas é interessante, mas a palavra de Deus, ela é genuína, ela é clara, a palavra de Deus precisa ser pregada. As pessoas precisam entender que são pecadoras e que precisam se arrepender dos seus pecados, que precisam viver uma vida em santidade, em comunhão com Deus. E quando falarmos de santidade, precisamos buscar santidade bíblica, não é santidade aí conforme alguns andam ensinando aí não. Né? Que Deus ama a todos e que você pode continuar com a sua vidinha, com os seus comportamentos e que está tudo certo, porque Jesus ama a todos. Não é não. E o evangelho, meu irmão, minha irmã, é evangelho de confrontação. Jesus Cristo é o tempo todo confrontando. Ele pega Nicodemos, o intelectual, ele confronta. A gente vai ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, ele pega a mulher samaritana e confronta, ao ponto de dizer, vocês, ela pergunta para Jesus, a mulher samaritana, né? Os samaritanos diz que nós devemos orar, né, no monte, os judeus em Jerusalém. E aí, onde que nós precisamos adorar? E Jesus chega para ela, uma palavra forte, haverá tempo em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Será que eu e você estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Será que nós, assim como Jesus aqui no versículo número 7, será que nós estamos sendo odiados pelo mundo? Porque, irmãos, esse é o filtro. Se você não estiver sendo odiado pelo mundo, é porque você não faz parte da igreja. É porque você não está confrontando o mundo. É porque você não está pregando o evangelho. Agora nós temos igreja para todo tipo de pessoas. Então é a igreja que está se adaptando aos estilos de vida das pessoas. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que os apóstolos ensinaram. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, Jesus vai dizer, arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Vocês não podem continuar com esse comportamento. Olha só o que ele vai dizer no versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhece a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, aquelas pessoas, meu irmão, você que se diz cristão, servos do Senhor, você precisa manejar bem a palavra da verdade. Né? Você precisa, né, ser um obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Você precisa meditar na palavra do Senhor para você identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então Jesus, meu irmão, minha irmã, ele sempre confrontou o povo. Foi por isso que ele foi crucificado. Se Jesus fosse, meu irmão, minha irmã, se Jesus fosse religioso, ele não teria sido crucificado. Se Jesus fosse religioso, os fariseus, eles iam abraçá-lo. Se Jesus fosse religioso, aquele religioso no sentido, aquele que se conforma com aquele estereótipo religioso, Jesus abraçasse os fariseus, e aplaudisse e concordasse com tudo, ele não seria, talvez ele seria até chamado para ser o sacerdote, né, para ser, né, uma autoridade lá, não, mas Jesus chegou para confrontar, porque eles eram hipócritas, eles se vestiam como religiosos, mas não praticavam, não tinham uma vida santa, não tinha comunhão, não amavam o próximo, né? Não tinha uma adoração verdadeira a Deus, mas eles adoravam a eles mesmos, as suas vontades e aos seus desejos. Olha só o que ele vai dizer no versículo 23 do capítulo 7. Se o homem pode ser circuncidado no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vós indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então Jesus foi curar alguém no sábado, a gente viu aqui no capítulo 6, né? Jesus foi curar alguém e foi para cima de Jesus. Não!
Esse é o religioso hipócrita, meu irmão, minha irmã, porque a verdadeira religião, o que Tiago vai dizer? É aquele que cuida das pessoas. A verdadeira igreja é aquele que cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. O que Tiago está dizendo? A verdadeira igreja é aquela que ama o próximo. Não está preocupada em dia, guardar a lua, guardar a festividade. Não, ele pensa no próximo. A vida é prioridade. E é por isso que Jesus chama a atenção. A hipocrisia do povo era tão grande. Não, nós amamos, né? O Deus ama, nós precisamos amar. Mas quando Jesus cura alguém no sábado, eles ficam revoltados. É o legalismo religioso. Legalismo teológico é o que nós mais temos aí. É os extremos, né? Tem uns que espiritualizam tudo, outros, nada é pecado. E nós precisamos estar direcionados e centrados nas Escrituras. Que possamos, meu irmão, minha irmã, fazer isso. Seguir o exemplo de Jesus, né? Não se preocupa se você está sendo perseguido, se você está sendo maltratado, se você está sendo julgado. Jesus foi chamado de Beelzebu, adorador de Beelzebu. Jesus foi chamado de mentiroso. Jesus foi chicoteado. Jesus foi apedrejado. Fizeram de tudo com Jesus. Entendeu? Imagine Jesus quando estava caminhando em direção à cruz. Rapaz, teve gente que deve ter cuspiu Jesus. Teve gente que deve ter jogado pedra em Jesus. Muitas coisas que não estão relatadas na Bíblia aqui, vai ter certeza que aconteceu. Os mesmos que pediram a crucificação de Jesus mandaram libertar Barrabás. Liberta o ladrão, o assassino, e prendam esse aí, porque Jesus era inimigo deles, porque Jesus confrontava. Então, se você está sendo criticado, se você está sendo perseguido, dê glória a Deus. É sinal que você está no caminho certo. Agora, é necessário que você viva o Evangelho e pregue o Evangelho. Não fique copiando o que fulano ou beltrano está fazendo, não. Tem gente que está assim, né? Tem gente que gosta de copiar pregadores, copiar movimentos, né? E trazer tudo para dentro da igreja. E fala igualzinho, imita como é que faz, como é que prega, né? Como é que se comporta, o que é que vai falar, as palavras. Né? Não, seja você, seja autêntico, né? Pregue apenas o Evangelho, pregue apenas aquilo que a Bíblia está falando, não invente. Se você fizer isso, você receberá uma recompensa que vai vir de Deus, né? A nossa recompensa, a nossa salvação em Cristo Jesus. Que possamos, meu irmão, minha irmã, assim como Jesus, assim como os apóstolos, que possamos cumprir o ídolo de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar, disse Jesus, tudo o que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento, né, de que nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. A perseguição vai vir, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir. Mas nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele vai nos dar a direção. Ele vai nos confortar. Ele vai cuidar de mim e de ti. Fique na paz, em nome de Jesus.